Olá, sou o Márcio. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Você que tem interesse, a vontade de buscar um conhecimento com relação às Sagradas Escrituras, à Bíblia Sagrada, o tema que nós estaremos tratando nesse canal será com relação à criação de todas as coisas, que está lá descrita no livro de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Espero que nesse canal e nesse vídeo nós possamos entender de acordo com um ponto de vista que é diferente daqueles convencionais, os tradicionais que nós estamos acostumados a ver. E muitas vezes concordamos, discordamos, aceitamos, muitas vezes não entendemos. Eu vou tentar trazer para vocês uma explicação, tentar trazer o meu ponto de vista com relação a como aconteceu de fato a criação de todas as coisas, baseado única e exclusivamente na Bíblia. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou dividir esse conhecimento da seguinte forma: ponto de vista restrito, de acordo com minha teoria, e o ponto de vista abrangente, algo amplo. Essa divisão eu fiz, eu vou estar ilustrando para vocês também na imagem aqui no vídeo, para que nós possamos ver e talvez compartilhar desse mesmo ponto de vista ou não. Você tem total liberdade para concordar ou discordar de mim. Até eu mesmo, por vários anos, eu defendia diferentes visões da criação, a qual, depois de analisar, depois de pensar, depois de estudar e refletir, eu cheguei à minha própria conclusão. E eu vou estar dividindo com vocês aqui. Espero que vocês gostem, espero que eu possa esclarecer e não confundir. Espero que nós possamos somar o conhecimento e não dividir. Espero que o Espírito de Deus ele possa estar presente nesse vídeo. Espero que nós possamos aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, que de fato são o alimento para todos aqueles que buscam a Deus de acordo com o cristianismo, de acordo com o judaísmo, de acordo com a sua fé. Independente da sua fé, independente do seu credo, da sua religião, da sua crença, você está sendo convidado a compartilhar comigo dessa forma de ver a criação de Deus, certo? Então, o que eu te peço é: veja, julgue, duvide. Agora, tem uma coisa fundamental. Muito daquilo que vai ser dito aqui, você precisa crer, você precisa ter fé, não nas minhas palavras, não em mim como pessoa, e sim na Bíblia. Outra coisa importante sobre esse vídeo, sobre os vídeos que serão produzidos aqui por nós, vai ser: não temos a intenção, eu não tenho a intenção nenhuma de diminuir ou de frustrar a sua fé. Pelo contrário, o meu propósito, o meu objetivo é te ajudar de alguma forma através do esclarecimento das Sagradas Escrituras. E você tem total liberdade para concordar ou discordar daquilo que é dito nesse vídeo. Bem, antes de entrarmos no livro de Gênesis, capítulo 1, onde nós temos uma boa parte da criação sendo mostrada por Deus ao seu servo Moisés, nós precisamos estabelecer aqui que temos dois pontos de vista para serem tratados nesse vídeo. Primeiro, vai ser um ponto de vista restrito das Escrituras, e segundo, um ponto de vista mais amplo, um ponto de vista onde você vai ver algo de uma forma geral e um ponto de vista onde você vai ver as coisas com mais detalhes. Tudo isso baseado no Gênesis capítulo 1 e também no Gênesis capítulo 2. Vamos ver aqui como é que se deu esse processo de criação de acordo com essa divisão que eu fiz para explicar melhor como é que pode ter ocorrido esse processo. Seguindo a teoria de que nós temos dois pontos de vista para serem detalhados. O primeiro, que seria a visão restrita, nós vamos agora para Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Numa visão restrita, que é essa que eu estou querendo passar para vocês agora, Deus resumiu
toda a criação do universo, dos céus e da terra, nesse único versículo. Quando ele diz, no princípio criou os céus, todo o universo e a terra. Então tudo que há na terra, toda a criação de Deus está resumida nesse único versículo. Então essa seria a primeira visão restrita do macro, de um todo. Deus falando, eu criei tudo. Tudo foi criado por mim. Já numa visão mais abrangente, a gente vai ver que Gênesis capítulo 1, versículo 2 ao 31 e boa parte do capítulo 2 de Gênesis está explicando detalhadamente como é que Deus fez todo esse processo. Aí ele vai dizer passo a passo, etapa por etapa, como é que tudo foi criado. O que é que ele criou primeiro, o que é que vem em seguida. Com relação a esse espaço físico, que eu coloquei lá, universo físico, Deus ele cria todo lugar onde vai ser preenchido por toda a sua criação. Só que uma das primeiras coisas que vai ser posta nesse espaço físico, nesse universo físico, é a Terra. E por que eu digo isso? Porque Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus, todo o universo, todo o espaço, e depois, em seguida, vem a Terra. Nada, só temos um espaço e agora a Terra. Primeira parte da criação sendo posta nesse universo. Voltando para a visão restrita, nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 6. Deus disse o seguinte, que haja no meio das águas uma divisão para separá-las em duas partes. Agora nós vamos entender como é que essa separação das águas vai dar base para uma visão abrangente da outra parte da criação que vai estar acontecendo. O que é que implica Deus separar as águas? Gênesis capítulo 1, versículo 7 ao 10. Nesse versículo, nós podemos ver que dessa separação das águas, nós vamos ter origem aos rios, aos mares, às nuvens. Já que agora nós temos essa divisão de águas, nós vamos também ter uma separação no firmamento. Vai surgir o céu entre essas águas. E também como consequência dessa separação de águas, céu, nós vamos também ter agora o surgimento do continente ou dos continentes, a terra seca. Então primeiro Deus diz que, visão restrita, vou fazer divisão entre as águas. Ponto. Em cima e embaixo. Depois, na visão abrangente, a gente está vendo o que é que essa ação divina proporcionou para a formação da Terra. Retornando à visão restrita, Gênesis capítulo 1, versículo 11. De uma forma geral, Deus está falando que criou a vegetação, as árvores, as plantas. Isso aí seria algo de maneira geral. No Gênesis 1, 11 e 12, nós vemos de uma forma geral Deus dizendo que as plantas produzam sementes e as árvores produzam sementes de acordo com a sua espécie. Ponto. Outra etapa da criação é como é que essas árvores e essas plantas vão produzir sementes. Como é que elas surgem? Aí Deus diz que a terra produziu. A terra produza ainda. Com relação à criação da vegetação, que Deus falou lá que a terra produza capim, que a terra produza plantas, que tem frutas, cada uma de acordo com suas espécies. E no Gênesis também, capítulo 2, versículos 5 ao 7, onde Deus falou que a terra ainda não havia produzido esse capim, essas plantas, pelo fato de não haver chovido ainda. E qual foi a solução achada por Deus para resolver essa situação? Deus fez com que houvesse uma corrente de água que saía do chão, do solo, para regá-la, para regar a terra. Então essa foi a solução que Deus achou para fazer com que houvesse continuidade na sua criação, na questão das plantas, da vegetação. A criação de Gênesis capítulo 1, versículo 14 está relacionada às luzes, a criação dos luminares, que servem para separar dia e noite e também estabelecer a marcação entre dias
anos e estações, em geral para marcar o tempo, através dos corpos celestes. Nessa visão abrangente, agora do 15 ao 18, nós vemos que Deus ele estabelece a ordem que as coisas foram criadas. Primeiro, o Sol, para que ele possa dominar o dia, e a Lua, para que possa dominar a noite. E em seguida, após a criação do Sol e da Lua, nós vemos Deus criando as estrelas para que também poderem auxiliar na iluminação da terra à noite. Então, por incrível que pareça, diferente do que a ciência fala, nós vemos que a Terra é criada primeiro ou antes que o Sol, a Lua e as estrelas. Aí você decide se vai querer ficar com a visão bíblica ou se vai querer continuar com a visão da ciência, que diz que o Sol e outros corpos celestes, as estrelas foram criadas primeiro do que a nossa Terra. Mas de acordo com a Bíblia, nós vemos que a Terra primeiro. Em seguida vai vir o Sol, a Lua e as estrelas. Deus ele sempre estabelece a ordem, prioridade, como elas aconteceram. Deus não iria colocar algo numa ordem a qual ela não acontecesse. Então, se ele colocou lá, primeiro a Terra, depois vai ter o Sol, em seguida a Lua e as estrelas. Essa daí é a ordem de acordo com a Bíblia. A ordem da criação de acordo com o ponto de vista de Deus, a qual ele quis revelar para nós, seres humanos. Isso aí é pela fé. E por fim, na visão restrita, mas não menos importante, nós vemos Deus criando o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim Deus o criou, homem e mulher, de acordo com o texto escrito na Bíblia. Processo de povoamento, criação do homem. Gênesis 1, 28. Deus ele disse lá no Gênesis 1, 28 que através do homem e mulher eles vão povoar, eles vão ter filhos e irão dominar a terra. Nós vemos Deus ele dando mais uma dica de como é que ele criou a humanidade. Ele não criou dezenas, centenas ou milhares de pessoas para que povoassem a terra. Ele cria um casal, ele cria primeiro o homem e em seguida ele cria a mulher. E ele diz para esse casal que eles devem povoar, que eles devem ter filhos e devem dominar a terra. Então, isso aí faz parte da visão abrangente de como é que o ser humano, em geral, está sendo criado. Gênesis, capítulo 2, dos versículos 7, 18, 20 ao 23. Nós vemos Deus dando detalhe de como é que ele fez o homem. Lá do Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Aqui ele está dando mais detalhes de como é que a criação, como é que o homem foi formado. Ele diz que do pó da terra ele fez o homem. E em seguida ele diz que depois de ter tirado o homem, depois de ter feito da terra o ser humano, ele diz: olha como foi que eu dei vida a ele. Deus soprou no nariz do homem o fôlego de vida, o espírito. Então, nós vemos que está sendo detalhada a forma como Deus fez o homem. Outro fator importante sobre a criação dos seres humanos é que Deus, primeiro, ele criou o homem. Só que, após esse processo de criação, ele viu que não era bom que o ser humano ficasse só. O que é que ele faz? Ele vai fazer com que caia um sono sobre o homem e da costela de Adão, que é o primeiro homem a ser criado, Deus ele vai fazer a primeira mulher. E aí ele entrega para Adão. Então, esse aí é uma parte fundamental do processo da criação dos seres humanos. Deus, recapitulando, ele cria homem e mulher, visão restrita, visão abrangente.
Deus cria o homem e a mulher. Deus ele faz o quê? Com que eles tenham filhos, povoem a terra. Detalhando mais ainda, Deus ele criou o primeiro homem e vê que o ser humano não deve ficar sozinho, não havia uma ajudadora para o homem. O que é que ele faz? Deus ele faz Adão dormir e da costela do homem ele cria a mulher e entrega para o homem. E aí sim nós temos o processo da criação do ser humano completado, porque só a partir desse momento é que nós vamos poder ter a Terra sendo de fato povoada, dominada pelos seres humanos. Espero que vocês tenham gostado daquilo que foi mostrado, daquilo que foi explicado com relação aos dois pontos de vista. Espero que não tenha ficado nenhuma confusão, espero que eu possa ter esclarecido para vocês aquilo que eu tentei passar com relação a não haver duas criações, não haver a possibilidade de Deus ter criado e depois surgir uma outra criação. Não, como eu falei, Gênesis capítulo 1, versículo 1, tudo sendo criado de uma forma lá direta, e o que sucede nos próximos versículos e no próximo capítulo é como tudo aconteceu de uma maneira linda, perfeita, extraordinária, como é o nosso Deus. E com relação a alguns versículos não terem sido citados e algumas outras partes não terem sido faladas, é porque o que acontece? Algumas coisas não têm explicação. E de fato, Deus não pode ser explicado de acordo com a lógica humana. Você pode me perguntar, ô Márcio, Gênesis capítulo 1 e o versículo 3 lá, Deus disse: haja luz. E por que você não falou disso aí? Porque, ao meu entendimento, aquilo que eu já vi outras pessoas falarem, ou aquilo que eu já li, essa luz é um mistério de Deus. Ninguém sabe o que de fato é essa luz. E isso é o lindo, perfeito da palavra de Deus, que ninguém consegue explicar Deus em sua totalidade. Assim, mesmo sem saber de fato o que é essa luz, nós podemos determinar algumas funções para ela. Primeiro, ela é a base, o fundamento para todo o restante da criação. Tudo só vai ser criado após Deus criar essa luz, Gênesis, como eu falei, Gênesis 1, versículo 3. Segunda coisa importantíssima sobre essa luz, ela faz com que as trevas deixem de ser a única coisa existente. Deus divide. Agora, trevas, ou seja, a escuridão não é predominante. Agora temos luz. Segunda coisa também importantíssima com relação a essa luz é que Deus faz agora existir dia e noite, separação. Então, a partir desse instante, Deus começa a fazer a contagem do tempo. E por final, mas não menos importante, essa luz ela é tão fundamental para toda a criação que a vegetação, ou seja, a vida começa a se estabelecer com base nessa luz, antes mesmo de nós termos a luz do sol, que é essencial hoje para a criação da vida. Essa luz criada de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 3, ela é capaz de, por si só, proporcionar a vida na Terra. Então, não sabemos de fato que é essa luz, mas sabemos algumas coisas que ela foi capaz de fazer e para que ela servia. É isso aí, gente, irmãos. Com relação à segunda parte desse vídeo, nós estaremos tratando a criação, os seus 7 dias, a qual eu não toquei nesse assunto nesse vídeo, porque ele fica para ser o próximo vídeo, e também a questão da Terra. Será que ela de fato foi criada ou recriada, como algumas pessoas defendem essa teoria? Então, no próximo vídeo nós estaremos tratando sobre esses assuntos. Os dias da criação, os 7 dias da criação, e a Terra foi recriada? É isso aí, espero que vocês gostem e
Vamos lá. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Tchau.